Existe um motivo pelo qual alguns dos melhores zagueiros do mundo odiavam enfrentar Neymar. Não era pelos gols, não era pelas assistências, era porque Neymar conseguia fazer profissionais de elite parecerem amadores. E isso aconteceu contra os melhores defensores da Europa, contra campeões mundiais, contra jogadores que passavam temporadas inteiras sem serem driblados, mas bastava Neymar receber a bola e tudo mudava. Os estádios levantavam, os narradores mudavam o tom de voz e os defensores entravam em pânico porque ninguém sabia o que ele faria no próximo segundo. Uma caneta, um chapéu, um drible impossível ou um gol que seria assistido milhões de vezes. O mais impressionante, estamos falando de um jogador que parecia destinado a dominar o futebol mundial por uma década inteira. Então, como aquele Neymar assustador desapareceu? E será que algum jogador brasileiro voltará a provocar o mesmo medo que ele causava? Para responder isso, precisamos voltar para o começo, muito antes do Barcelona, muito antes da Champions League, muito antes de o mundo inteiro conhecer seu nome, quando um garoto magro do Santos começou a fazer coisas que simplesmente não pareciam reais. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992 em Mogi das Cruzes, São Paulo, filho de Neymar Santos e Nadine. Cresceu em uma família simples, mas desde muito pequeno já demonstrava algo diferente. Enquanto outras crianças apenas brincavam com a bola, Neymar parecia conversar com ela. Seu controle era absurdo, sua criatividade impressionava e sua facilidade para driblar chamava a atenção por onde passava. O primeiro a perceber que aquilo não era normal foi seu próprio pai. Existiam milhares de garotos talentosos, mas poucos possuíam algo que Neymar já demonstrava desde cedo: a capacidade de decidir partidas. E foi justamente por isso que ele acabou chegando às categorias de base do Santos. Ali, os treinadores começaram a perceber que estavam diante de alguém especial, muito especial. 2 Neymar enfrentava garotos mais velhos, mais fortes, mais experientes, mas quase sempre era o melhor jogador em campo. Ele marcava gols, criava jogadas e fazia tudo sorrindo, como se jogar futebol fosse a coisa mais fácil do mundo. A notícia começou a se espalhar, primeiro dentro do Santos, depois por São Paulo e logo pelo Brasil inteiro. Mas o que aconteceu aos 14 anos mostrou que Neymar já não era apenas uma promessa brasileira. Ele havia chamado a atenção do maior clube do mundo. Ainda adolescente, Neymar viajou para a Espanha. O Real Madrid queria contratá-lo. Os espanhóis ficaram impressionados com o que viram. Acreditavam estar diante de uma futura estrela mundial. Por alguns momentos, parecia que sua saída estava praticamente definida. Mas o Santos reagiu rapidamente, renovou seu contrato, convenceu sua família e conseguiu mantê-lo no Brasil. Na época, poucos imaginavam a importância daquela decisão, mas ela mudaria completamente a história do futebol brasileiro, porque o Santos estava prestes a revelar um dos jogadores mais espetaculares de sua história. E quando Neymar finalmente chegou ao profissional, o Brasil inteiro parou para assistir. Em 2009, Neymar estreou pelo time principal do Santos e bastaram poucos jogos para algo incomum acontecer. Ele virou assunto nacional, não porque fazia gols. Muitos atacantes faziam gols, mas porque ninguém jogava daquela maneira. Neymar transformava partidas comuns em espetáculo. Seus dribles viralizavam. Seus gols dominavam os programas esportivos. Seus lances eram repetidos durante semanas. Quanto mais os adversários tentavam pará-lo, mais ele parecia se divertir. Era como assistir futebol de rua dentro de estádios lotados. Mas o que aconteceria em 2010 mudaria completamente o tamanho da sua fama, porque Neymar estava prestes a disputar a primeira grande decisão da carreira e milhões de brasileiros descobririam que pressão não parecia existir para ele. Na Copa do Brasil de 2010, Neymar brilhou, foi decisivo. 4 chamou a responsabilidade e ajudou o Santos a conquistar o título. Mas aquele troféu ainda era pequeno perto do que estava por vir, porque existia uma obsessão dentro do clube, uma competição que não era conquistada desde os tempos de Pelé, a Libertadores da América. E foi justamente ali que Neymar começou a assustar o continente inteiro.
Em 2011, o Santos iniciou sua caminhada rumo ao sonho continental. A pressão era enorme, o clube carregava décadas de expectativa, mas Neymar parecia crescer nos momentos mais difíceis. Quanto maior o palco, melhor ele jogava. Durante toda a campanha, foi decisivo, marcou gols importantes, criou jogadas memoráveis e destruiu defesas inteiras. Chegou então a final contra o Peñarol, 90 minutos que poderiam mudar tudo. E mudaram. Neymar marcou, o Santos venceu, o Santos voltou a ser campeão da América. E o Brasil finalmente acreditou que tinha encontrado seu próximo grande ídolo mundial. Mas conquistar a América era apenas o primeiro passo, porque ainda existia uma dúvida. A mesma pergunta repetida por jornalistas europeus. Será que Neymar conseguiria fazer aquilo contra os melhores jogadores do planeta? A resposta chegaria 2 anos depois. Em 2013, chegou o momento inevitável. Neymar foi contratado pelo Barcelona. A expectativa era gigantesca, mas junto com ela vieram as críticas. Muitos afirmavam que seus dribles funcionavam apenas no futebol brasileiro. Outros diziam que ele não suportaria a intensidade da Europa. Alguns garantiam que ele fracassaria. E durante os primeiros meses, as dúvidas continuaram existindo. A adaptação não foi simples. O futebol europeu era mais rápido, mais físico, mais exigente, mas algo começou a mudar. Jogo após jogo, treino após treino. Neymar começou a mostrar que não apenas pertencia àquele nível, ele estava destinado a dominá-lo. Foi aqui que os críticos descobriram que estavam completamente errados, porque o que aconteceria nos anos seguintes transformaria Neymar em um dos jogadores mais temidos da Europa. Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar. 3 nomes, 3 gênios. Um ataque praticamente impossível de parar. A conexão entre eles parecia sobrenatural. Enquanto as defesas tentavam entender quem deveriam marcar, os 3 já estavam criando outras chances de gol. E foi nesse período que Neymar atingiu um nível assustador. Sua velocidade era devastadora. Seu controle de bola parecia impossível. Sua criatividade confundia qualquer defensor. Os adversários sabiam o que ele queria fazer, mas não conseguiam impedir. E quanto maior era o jogo, mais perigoso ele se tornava. Foi assim que chegou a temporada 2014 a 2015, uma das maiores da história do Barcelona. Naquela temporada, o Barcelona conquistou tudo: Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Liga dos Campeões. E Neymar foi protagonista. Na final da Champions League contra a Juventus, marcou um gol que ajudou a confirmar algo que já parecia inevitável. Neymar estava entre os melhores jogadores do planeta. Não existiam mais dúvidas, não existiam mais críticas. O garoto do Santos havia conquistado a Europa, mas o mais assustador ainda estava por vir, porque entre 2015 e 2017 surgiu a versão mais perigosa de Neymar, a versão que fazia zagueiros perderem o sono. Entre 2015 e 2017, Neymar parecia jogar sem limites. Era comum vê-lo driblar 3, 4, 5 jogadores na mesma jogada. Os estádios enlouqueciam, os narradores gritavam, os vídeos acumulavam milhões de visualizações. Marcar Neymar havia se tornado um pesadelo. Muitos recorriam às faltas, outros tentavam provocá-lo. Nada funcionava. Ele continuava driblando, continuava criando, continuava decidindo. Mas mesmo naquele auge, ainda faltava uma partida, uma única noite. 90 minutos que mudariam para sempre a forma como o mundo enxergava Neymar. A noite que transformaria um craque em lenda. 8 de março de 2017, Barcelona contra Paris Saint-Germain, Champions League. Após perder o primeiro jogo por 4-0, praticamente ninguém acreditava na classificação. Era impossível, pelo menos era o que todos pensavam. Mas Neymar não, ele acreditava. Quando o relógio se aproximava do fim, 9, o Barcelona ainda precisava de 2 gols. Foi então que aconteceu algo histórico. Neymar cobrou uma falta perfeita. Pouco depois, converteu um pênalti sob enorme pressão e nos últimos segundos, deu a assistência para Sergi Roberto marcar o gol da classificação. O impossível havia acontecido, a maior remontada da história da Champions League, e Neymar havia sido o grande protagonista. Naquela noite, o mundo inteiro entendeu algo. Quando Neymar queria jogar, ele dava medo.
Mas o futebol raramente segue roteiros perfeitos. Logo após aquele auge, Neymar tomou a decisão mais importante da carreira. Deixou o Barcelona e assinou com o Paris Saint-Germain, a transferência mais cara da história, mais de 220 milhões de euros. O objetivo era claro: sair da sombra de Messi, conquistar a bola de ouro, se tornar o melhor jogador do mundo. Parecia o próximo passo natural, mas a história seguiria outro caminho. As lesões começaram a aparecer, os períodos afastados aumentaram, as polêmicas extracampo cresceram e aquela versão devastadora de Neymar passou a aparecer cada vez menos. A qualidade continuava lá, o talento continuava lá, mas algo havia mudado. E talvez seja justamente isso que torne sua história tão fascinante, porque quando falamos de Neymar, não lembramos apenas do que ele fez, também lembramos do que parecia capaz de fazer, do que ainda poderia ter conquistado, do que talvez nunca veremos novamente, mas existe uma coisa que ninguém pode apagar. Quem assistiu ao auge de Neymar sabe exatamente do que estamos falando. Sabe que existiu uma época em que os melhores defensores do mundo tremiam ao vê-lo correr em direção ao gol. Uma época em que qualquer jogo podia virar espetáculo. Uma época em que o futebol simplesmente parava para assistir, porque quando Neymar estava inspirado, ele não apenas jogava futebol, ele aterrorizava qualquer defesa. E você, qual foi a versão mais assustadora de Neymar? O Neymar do Santos? O Neymar da seleção? Ou o Neymar do Barcelona? Comente aqui.